Olá malta, tudo bem? Bem-vindos de volta à reciclagem em Portugal. Este é o vídeo parte 2, vou deixar linkada a parte 1 caso ainda não tenham visto. Estamos a falar do problema do lixo no nosso país. No primeiro vídeo falámos um pouco sobre o ponto da situação, as causas do problema, como é que a coisa está. Neste vídeo vamos focar um pouco mais no que podemos fazer para melhorar o processo. Então, bora lá para mais um vídeo. Fazê-lo melhor. Separar o lixo e fazê-lo corretamente é absolutamente fundamental. Tudo o que era reciclável, mas foi colocado no lixo indiferenciado, terá como destino quase certo o aterro ou incineração. Podemos também fazer pressão à nossa volta, pessoas conhecidas que saibamos que não reciclam, ou instituições a que tenhamos acesso, com que tenhamos contacto, que saibamos que também não reciclam. Podemos tentar assim suavemente, porque já sabe que nestas coisas, quanto mais bruto, mais contraproducente, não é? Tentar influenciar as pessoas à nossa volta a fazerem essa separação e sensibilizar para a importância de aproveitar esses recursos. De forma geral, já sabemos o que colocar em cada tipo de ecoponto, mas há algumas situações que suscitam dúvida, então vamos ver algumas delas. Sabemos que para o ecoponto azul pode ir o cartão, o papel, jornais, revistas, mas também pode ir uma caixa de pizza, se não estiver demasiado gordurosa. Se tiver algumas manchas de gordura, podemos recortar essas manchas e colocar o resto da caixa para reciclar. Por exemplo, outro item que suscita dúvida: os envelopes, principalmente com aquela janelinha de plástico. Em qualquer situação em que um artigo seja constituído por mais do que um tipo de material, devemos colocar no ecoponto do tipo de material predominante. Neste caso, esse tipo de envelope tem mais papel do que plástico, portanto deve ir para o papel. Mas, se pudermos, naturalmente que o ideal será separar a janelinha de plástico da parte do papel para não contaminar, não é? E tornar o processo todo mais eficiente e mais barato. Nunca colocar no ecoponto azul papel vegetal, plastificado ou autocolante, papel sujo tipo guardanapos, papel de cozinha ou lenços, toalhetes, toalhitas. Talões de compra têm muitos materiais diferentes, têm químicos potencialmente nocivos e, portanto, não podemos colocá-los, a maior parte pelo menos, no ecoponto azul, porque eles não podem ser reciclados. Papel de alumínio não deve ser colocado nem no ecoponto amarelo nem no ecoponto azul. Deve ser colocado no lixo indiferenciado. No ecoponto verde do vidro devemos colocar garrafas de bebidas, garrafas de azeite, frascos de cosmético que sejam de vidro, boiões de compotas, por exemplo, e de doces. O que não devemos colocar no ecoponto verde: copos de vidro, louças de cerâmica, pirexes, espelhos, janelas e outros vidros planos, jarras de cristal, lâmpadas, apesar de terem vidro, são para o eletrão, e frascos de medicamentos não são também para o ecoponto verde, mesmo que sejam de vidro, são para entregar na farmácia. Para o ecoponto amarelo podem ir vários tipos de embalagens, de que já falámos, e também metal, nomeadamente o alumínio, que tem um imenso potencial de reciclagem. Esferovite vai para o ecoponto amarelo, apesar do seu potencial de reciclagem não ser lá grande coisa, como nós já vimos. Mas há imensos artigos de plástico que não devem ir para o ecoponto amarelo. Por exemplo, baldes, tachos, panelas ou talheres de metal, cassetes VHS, CDs, DVDs, talheres de plástico, ferramentas, rolhas de cortiça, tupperwares, apesar de serem embalagens de plástico, guarda-chuvas, canetas, esponjas de limpeza, a esponja de lavar louça, por exemplo, mangueiras de borracha, arame, lâminas de barbear, luvas de borracha, tapetes, carpetes e roupas, escovas de dentes ou brinquedos. Há imensos materiais que, apesar de serem de plástico ou de metal, não têm potencial de reciclagem para serem colocados no ecoponto amarelo. E, portanto, se o colocarmos lá só porque é feito desse material, vamos tornar o processo menos eficiente e menos apelativo economicamente. Uma questão que se coloca muitas vezes é se devemos lavar as embalagens antes de as colocar para reciclar. Não é necessário lavar as embalagens, há processo de lavagem na própria instalação. Convém serem escorridas antes, para não irem com restos, seja de líquido ou de comida. Portanto, esse processo sim devemos fazer, mas não é preciso gastar água preciosa a lavar cada embalagem. Um tipo de embalagem muito específico é a embalagem cartonada para bebidas, como por exemplo a Tetra Pak, que é um material muito manhoso, porque aquilo é composto por vários materiais diferentes.
E isso dificulta o processo de reciclagem, nomeadamente as Tetra Pak não se reciclam em Portugal, são enviadas para a Espanha para que o papel seja separado do resto dos materiais e então aí seja aproveitado o papel. Só é aproveitado o papel, não é aproveitado o plástico que essas embalagens contêm. Quanto a outro tipo de artigos, no eletrão devemos colocar lâmpadas, pequenos eletrodomésticos, artigos de eletrónica, baterias e pilhas, por exemplo. Grandes artigos, por exemplo, como sofás, móveis, verifiquem no site da Câmara Municipal se têm lá um contacto para onde devem ligar para pedir que os venham recolher à vossa casa. Vocês pegam neles, colocam-nos na rua e eles vêm buscar em hora e dia previamente combinados. Também podem, no entanto, se tiverem essa possibilidade, levá-los até ao ecocentro da vossa zona, no caso de Viseu, no Mundão, malta. Caso se trate de um eletrodoméstico antigo, quando vocês compram um novo para o substituir, se a máquina de lavar roupa avaria e vocês compram outra máquina de lavar roupa, é de lei a loja que vocês compram, o novo eletrodoméstico, recolher o antigo. Muitas lojas recusam-se a fazê-lo, mas isto é de lei, pessoal, ok? Portanto, reclamem, façam valer os vossos direitos. Ainda há quem faça pior. Ainda há lojas que cobram para levantar o antigo. Absolutamente ilegal. Ok? Nas farmácias, como já tinha dito, podemos deixar não só os frascos dos medicamentos, como também os próprios medicamentos se já forem mais antigos ou se já não necessitarmos deles. Isto aplica-se também à medicação veterinária, portanto, se deixarem no vosso veterinário as embalagens de medicação do vosso animal de estimação, eles também as recebem e dão-lhes o destino adequado. A partir de 2023 vai haver novo ecoponto e por este é que eu estou muito ansiosa, que é o ecoponto castanho, que será o ecoponto da compostagem, finalmente. Muito do nosso lixo indiferenciado era lixo perfeitamente compostável e reaproveitável. E quando vai para um aterro, só vai lá ficar a criar gases de efeito de estufa, porque não tem condições naturais para efetivamente se decompor. E, portanto, são dois prejuízos juntos. Então, este novo ecoponto vai resolver esse problema. Para ajudar a saber o que devemos colocar onde, temos a Waste App, que é uma app criada pela Quercus, que nos permite pesquisar qualquer artigo que desejemos colocar ao lixo e nos indica qual é o ecoponto correto para o fazer, se for o ecoponto a solução, não é? Temos também ainda o site ondereciclar.pt, que também nos direciona para o ecoponto mais próximo. Isto também pode dar jeito. A má notícia é que a reciclagem não vai resolver o nosso problema. E porquê? Para começar, os objetos de plástico só podem ser reciclados normalmente entre 1 a 2 vezes. E quando são transformados, não são transformados no mesmo objeto que eram antes. Portanto, uma garrafa de plástico nunca vai dar outra garrafa de plástico. Vai ser transformada em fibras para uma carpete, para um tapete, para roupa, que depois já não é reciclável a seguir. Depois, a simples quantidade de plástico é demasiada. É impossível dar vazão a tudo aquilo que se produz. Só nos primeiros 10 anos deste século produziu-se praticamente o mesmo plástico que se tinha produzido desde o início até essa altura. Portanto, estamos a aumentar a produção de plástico e de uma maneira que não é suportável de forma nenhuma. Pior é que o lobby das petrolíferas, naturalmente, quer aumentá-lo ainda mais, principalmente à medida que o consumo de combustíveis for diminuindo. Mais importante é utilizar os combustíveis fósseis para a produção de plástico, da perspectiva dessas empresas, se nada for feito em contrário. Ao mesmo tempo, empresas como a Coca-Cola, a Nestlé, a Pepsi, top 3 dos produtores de plástico do mundo, continuam a inundar-nos com ele e a colocar nas suas embalagens apelos à ação. Apelam-nos a nós, consumidores, para que resolvamos o problema que eles criaram. Ajuda a manter Portugal limpo. Não é espetacular? Ajuda a manter Portugal. Ajudem vocês, caraças! Não é? Eu estou bem. Como ajudar a situação? Ponto número 1 e mais importante de todos. Reduzir drasticamente o nosso consumo de plástico. Temos de começar a tentar cortar onde pudermos, evitar comprar coisas que não sejam estritamente necessárias e procurarmos primeiro dentro de nossa casa, naquilo que já temos, se há alguma coisa que possa fazer às vezes daquilo que estávamos a tencionar comprar. Quanto mais reutilizarmos o que já temos, menos incentivamos a produção de novo material.
Sejamos frontais nesta questão. Não há nenhuma quantidade de reciclagem que possa dar vazão ao plástico que nós estamos neste momento a consumir. Por isso, só baixando imensamente essa quantidade é que poderemos começar a inverter a situação. Uma forma de ter melhor noção daquilo em que podemos cortar é fazer uma espécie de auditoria ao nosso lixo. Verificar com muita atenção o que é que está no nosso caixote do lixo, em que é que ele consiste maioritariamente, para ver onde é que nos é possível começar a diminuir. Importante que, antes de colocar alguma coisa ao lixo, pensemos se será possível reutilizá-lo para outro propósito ou, melhor ainda, repará-lo, que é uma coisa que está a cair um pouco em desuso, mas que nos poupa não só imenso dinheiro, mas também poupa muitos recursos ao planeta. E há vários projetos neste momento que reutilizam materiais que já não são necessários. Por exemplo, a Arcoat utiliza chapéus de chuva estragados para produzir impermeáveis e chapéus. É um projeto muito giro. A Replay recolhe brinquedos que já não são desejados e utiliza esses materiais para os reconverter. A Quercus tem o projeto Green Cork, que recolhe rolhas em todos os hipermercados do continente, nos Dolce Vitas e em várias outras instituições. Recolhe rolhas de cortiça e reencaminha-as para a respectiva reciclagem. Nós não conseguimos fazer isso, não há ecoponto para isso. Eles encaminham para o respectivo circuito de reciclagem e, com o dinheiro dessa venda de material, financiam projetos de reflorestamento de árvores autóctones, naturalmente. Também o projeto Ecostura reutiliza peças de roupa que já não são necessárias e transforma-as noutros artigos super giros. Vou deixar todas as referências a estes projetos na descrição do vídeo para que possam consultar mais tarde. Entregar a roupa que não pretendemos numa loja, por exemplo, como da H&M e outras que já têm projetos semelhantes, em que eles dizem que os reaproveitam, etc., é um dos nossos últimos planos de ação. Porque a maioria daquele material que eles recebem não é efetivamente reutilizado, vai na mesma parar a um aterro ou vai ser incinerado. Portanto, isso não é uma boa opção se nós tivermos outras preferíveis, está bom? Sempre que for preciso comprar alguma coisa, devemos sempre tentar procurar em segunda mão, porque dessa forma estamos a prolongar a vida útil daquele objeto e estamos a poupar recursos na fabricação de um novo para o substituir. E também podemos sempre boicotar empresas que achemos que não estão a fazer a sua parte. A nossa maior arma é o nosso dinheiro. Nós muitas vezes achamos que não temos poder nenhum no meio disto tudo, que somos minúsculos em comparação com tudo o resto. Não somos minúsculos, nós temos a arma mais poderosa de todas, nós temos o nosso dinheiro. Portanto, devemos pensar muito bem a quem é que o damos e atribuí-lo com consciência. Não posso deixar de agradecer à Associação Zero e à Sociedade Ponto Verde na disponibilidade para responderem às minhas dúvidas, que eram muitas. Portanto, muito obrigada realmente pelo esclarecimento que me prestaram. E da vossa parte, se acharam este vídeo útil, se querem ver mais do género, por favor façam like, partilhem com alguém que também possa gostar e sigam o canal para mais vídeos para ajudar a nossa sustentabilidade. Adeus!